Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto História de Dois Videntes. Pressentindo que seu país, em breve, iria mergulhar numa guerra civil, o sultão chamou um dos seus melhores videntes e perguntou-lhe quanto tempo ainda lhe restava de vida. Meu adorado mestre, o senhor viverá o bastante para ver todos os seus filhos mortos. Num acesso de fúria, o sultão mandou imediatamente enforcar aquele que proferira palavras tão aterradoras. Então a guerra civil era realmente uma ameaça. Desesperado, chamou um segundo vidente. Quanto tempo viverei? Perguntou, procurando saber se ainda seria capaz de controlar uma situação potencialmente explosiva. Senhor, Deus lhe concedeu uma vida tão longa que ultrapassará a geração dos seus filhos e chegará à geração dos seus netos. Agradecido, o sultão mandou recompensá-lo com ouro e prata. Ao sair do palácio, um conselheiro comentou com o vidente: você disse a mesma coisa que o adivinho anterior. Entretanto, o primeiro foi executado e você recebeu recompensas. Por quê? Porque o segredo não está no que você diz, mas na maneira como diz. Sempre que precisar disparar a flecha da verdade, não se esqueça de, antes, molhar sua ponta num vaso de mel. Nossa, que história boa para a gente iniciar uma segunda-feira. A bem da verdade é isso mesmo, gente. As coisas que nós queremos dizer, nós podemos dizer. Agora, como que nós vamos dizer? Aí é que está a grande chave para evitar problemas. Tem muitas verdades que precisam ser ditas. Tem pessoas que estão passando por aperto, você quer dar uma palavra amiga e tem que ser dito a verdade nessa palavra amiga. Você não pode ficar passando pano. Mas ainda que você diga a verdade, tem que saber como. Porque a pessoa pode interpretar mal. Mesmo você tomando todos os cuidados, a pessoa ainda pode interpretar mal. Então, o cuidado com as palavras, o cuidado de como você chegar às pessoas é fundamental para a boa convivência. Essa noite, eu tive... É engraçado como as coisas vão se encaixando, né? Eu comecei meu dia tomando café, conversando com uma amiga, e eu falando com ela sobre a serenidade. Eu falei para ela, se hoje é segunda-feira, é dia de eu fazer evangelho, eu queria saber como é que está o seu esposo, que ele teve um AVC, e no evangelho eu faço vibrações para ele, faço para ela, né? Falei, eu quero saber como é que estão as coisas. Ela falou, olha, ele teve que ser internado novamente, aconteceu agora umas feridinhas nele, mas ele já está sendo bem cuidado, tá tudo bem. Ele não tem ainda os movimentos, ainda é sequela do AVC, mas ele vai ficar bom. As palavras serenas, tranquilas e confiantes. Eu falei, olha, dona Janete, como eu admiro a senhora é um exemplo. Porque hoje eu pulei da cama, escutando o Mike engasgado, meu cachorrinho. E aí eu já fiquei pensando, meu Deus, quem eu chamo, o que eu vou fazer, como é que eu vou levar ele pro médico, porque eu não consigo pegar, ele é enorme, né? Como é que eu pego essa figurinha aqui no colo? Agora ele tá todo desmontado, porque ele não dormiu direito, né? Com o engasgo que ele teve. E ele é grande, ele é pesado, ele deve ter em torno de 30 a 40 quilos, para mim é pesado. Então eu falei, já começo a pensar, né? Quem é que eu chamo, quem é que eu grito socorro? Falei, um cachorro. E eu já fico naquela, né? E nem tinha acontecido algo tão grave, estava engasgado, mas eu já fiquei com medo. Eu falei assim, eu admiro demais a senhora, que a senhora é tão serena. Ela falou assim, adianta eu ficar nervosa? Não vai adiantar, só vai piorar. Eu falei, não, a senhora tem toda a razão, mas eu já não consigo ser assim. E o que é pior, aí eu já começo a disparar, a falar coisas que eu não devo falar também, né? Que é o cuidado com as palavras. Ela falou, mas a gente tem que aprender, né? São lições. Aí a gente terminou a conversa e eu fui fazer a leitura que eu faço para os amigos no WhatsApp. E tá lá na leitura que nós temos que ser serenos, que nós temos que ter atitudes calmas, tranquilas, mesmo diante de adversidade, mesmo diante do inimigo, saber tratar, saber falar. E agora eu venho fazer a leitura para vocês e olha aí, saber falar. É a terceira vez em menos de 2 horas que eu estou acordada, que eu estou ouvindo, lendo
interpretando e tentando internalizar que nós devemos ter cuidado com nossa maneira de ser e de agir. Nós temos que ser serenos, nós temos que ter essa tranquilidade diante das situações das pessoas, senão a gente só se complica mesmo. E a Patrícia está aqui para contar a história, como eu me compliquei, né, a ponto de interferir isso na minha saúde física. Então, a gente percebe que na escola, como esse texto, esses estudos são voltados para o meio da educação, como esse texto e tudo isso que eu falei até agora são pertinentes para a área da educação, principalmente, né? Ali estão pessoas que tiveram um certo grau de estudo, que têm uma certa malícia nas palavras, que sabem se interferir no trabalho do outro, dar um tapa com luva de pelica, passar a rasteira e ter argumentos. A área da educação é uma área onde pessoas têm muito argumento. E o fato de terem argumentos faz com que muitas pessoas saiam como boazinhas, mesmo ferindo, né? Então, quando a gente acaba se irritando com pessoas desse tipo, que tá ali no trabalho, a gente acaba falando coisas com maneiras que elas fazem com que a gente tenha aquelas crises de explosão, corte a nossa serenidade, a nossa tranquilidade. E aquilo que a gente está falando na explosão poderia ser falado sim, mas de uma maneira serena, uma maneira equilibrada. O efeito seria muito melhor e a gente não perderia a nossa razão. Eu, Patrícia, perdi muita razão, mas muitas vezes mesmo eu perdi a razão, porque não era o que eu estava falando. Argumento eu também tinha. O problema era como eu me expressava. A maioria das pessoas me tinham como aquela professora ali, aquela professora que ninguém pode chegar perto, né? Aquela professora ali é problema, porque eu era explosiva, porque eu não tinha essa conduta equilibrada, serena. Eu vinha com qualquer coisa para cima de mim. Eu via que era falsidade, eu via que era manipulação, que tinha malícia, eu já explodia, já botava para ficar longe de mim, né? E isso se vira contra você mesmo. Você passa a ser o ruim da história. Então, todos nós temos que entender, inclusive a Patrícia está tentando entender isso, né? Que nós temos maneiras de alcançar os nossos objetivos através dos nossos argumentos mais equilibrados e serenos. Então, para a gente iniciar essa semana, que a gente coloque isso no coração. Dentro da área da educação, professores, se mantenham calmos. É fácil, mas é preciso.